Um dos quadrinhos que tem sido muito comentados hoje em dia é Heróis em Crise, e comentado de forma negativa. Por quê? Porque o volume de críticas negativas sobre o quadrinho tem sido assim bem expressiva. Isso me despertou, na verdade, curiosidade de lê-lo, justamente porque logo quando saiu eu não tive lá muito interesse, mas tanta crítica negativa me deu assim uma certa curiosidade. Fui ler, li, tirei algumas conclusões que eu quero partilhar com vocês. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e hoje é dia de resenha. Heróis em Crise é escrito pelo Tom King, sim, o celebrado e não tão celebrado ao mesmo tempo com Tom King, né? O Tom King é um cara que divide opiniões, né? E dentro dessas questões, o que temos ali, temos uma série que tem por plot a seguinte: os heróis passam por muitas dificuldades, passam por pressão, passam por experiências bem difíceis, como por exemplo, ver gente morrendo, tratando de assuntos extremamente delicados, muitas vezes a própria vida fica por um fio, as próprias dores, as próprias dificuldades, as frustrações, entre outras coisas, e eles não têm com quem conversar, teoricamente, né? Porque poderia ter outro herói para ele conversar e partilhar as coisas, isso e aquilo, mas eles não fazem entre si, porque herói não conversa entre si, entendeu? Eles não conversam entre eles mesmos, eles sendo a Liga da Justiça, eles não sentam na frente do outro e falam assim: e aí, como é que você tá? Eu tô bem, eu também tô bem. E essas coisas assim. Então eles fizeram o quê? Tem um lugar chamado santuário. Nesse santuário eles conversam com uma máquina, essa máquina grava tudo, e depois que essa máquina gravou tudo, ela espalha todos esses dados de forma totalmente fragmentada e criptografada para que ninguém nunca no universo consiga juntar esses dados e assistirem essas gravações. Então são desabafos no confessionário com muita segurança. Esse é o plot. O problema é que lá nesse lugar aconteceu uma série de assassinatos instantaneamente. Como assim? Várias pessoas que estavam lá recebendo tratamento, né? Ou seja, heróis, pessoas com superpoderes, acabaram morrendo. E diante desse mistério, a grande pergunta é: quem matou esse povo todo? Esse é o plot do Heróis em Crise. E aí acontece então que o quadrinho ele vai caminhar justamente dentro da questão de mostrar gravações a respeito dessas pessoas lá dentro da salinha do confessionário, falando do que incomoda e do que não incomoda, partilhando algumas experiências, e do outro lado nós temos a tentativa de resolver o problema, ou seja, achar a solução. Para isso, né, a gente vai ver o Batman procurando pistas, a gente vai ver o Flash também procurando pistas. Por quê? Porque existe ali dois suspeitos que podem ter sido a causa de tantas mortes. Ao passo que chega um momento que, obviamente, a pessoa que matou esse povo todo acaba sendo revelada. E quando ela é revelada, porque fica meio que na cara quem é essa pessoa, conforme a história vai caminhando, você vê quem é essa pessoa, você vê os motivos da pessoa e tudo mais, e você fala: que negócio chato. É mais ou menos isso. Heróis em Crise é um gibi que tem uma ideia até interessante, ao mesmo tempo eu tenho ressalvas sobre essa ideia interessante, e que vai trabalhando as coisas de uma forma lenta, em alguns momentos chata, em alguns momentos extremamente tediosa, e que poderia ser tudo resumido numas 5 edições em vez de 9. A minha opinião, um desperdício de dinheiro lascado. Por quê? Porque não é um quadrinho bacana, não é um quadrinho que nos entrega aquilo que nós merecemos como leitores. Gente, eu penso assim: a parte dos personagens deprimidos. Eu sei, depressão é um assunto em voga nos dias de hoje. Sim, eu sei, depressão é um problema seríssimo. Sim, eu sei, muita gente infelizmente tem se matado. Sim, eu sei disso tudo, tá bem? Eu sei disso tudo. Ao mesmo tempo, eu sei que bons amigos podem ajudar. Eu sei que, já que nós passamos por coisas semelhantes, a gente pode conversar, entre outras coisas. E eu também não acho que todo mundo neste mundo está também deprimido e coisa desse tipo. E a impressão que passa dentro do quadrinho é que não tem nenhum herói que não tenha um tipo de crise existencial e que não saiba de forma nenhuma lidar com elas. Ou seja, é um monte de gente que está ali que não sabe lidar com seus próprios conflitos nunca, sob hipótese alguma. E isso, para mim, é complicado.
Além de que, na cabeça do Tom King, todo mundo nessa vida já quis se matar pelo menos uma vez, e aí também entra um negócio muito ali querendo puxar para esse lado também do suicídio. Ao passo que a pessoa que mata essa galera toda está ali inconformada com a vida, inconformada com mudanças que aconteceram por conta do Flashpoint e coisas desse tipo, e ele não sabe lidar com isso, então ele faz uma besteira, depois ele piora a besteira, depois ele piora mais um pouco a besteira, vai piorando mais um pouco a besteira, aí o Tom King dá um jeito de dar um revés na coisa e a história acaba, e sinceramente falando é mal escrito, mal elaborado, com diálogos chatos, enfadonho em muitos momentos e tirando momentos assim muito pontuais que tem algumas coisas interessantes, todo o restante da série é chata. Além disso, a própria parte do confessionário, você vê ali ele trabalhando alguns personagens que alguns deles você não tem o menor interesse naqueles personagens e que eles vão falando umas coisinhas ali aqui e acolá e que fala e às vezes não fala nada e que no final da história você vê que aquilo ali está mais enchendo linguiça dentro da história do que qualquer coisa, porque no final eu não sei se realmente ajuda muito para a colaboração da história e para o desenvolvimento da mesma dentro daqueles aspectos ali do confessionário, né? Então estou evitando dar qualquer tipo de spoiler dentro desse vídeo, né? Mas dar um parecer geral daquilo que eu achei. Os desenhos do Clayman são sensacionais porque o Clayman é muito bom no que faz. Entretanto, não compre esse gibi pensando só no Clayman. Por quê? Porque o Clayman não desenha todas as edições, tá bem? Ele desenha algumas edições e, consequentemente, outros desenhistas estão ali. Então isso quer dizer o quê? Que a arte também tem uma osciladinha, embora não seja ruim, na minha opinião, em momento nenhum, ela tem uma oscilada. Mas a história, infelizmente, não funciona em momento algum. E o Tom King é um cara que tem que se repensar muito quando ele elabora cena de luta, quando ele elabora combate, porque ele não sabe fazer isso, mas não sabe mesmo, porque os combates que tem, os poucos que tem, em alguns momentos eles têm resultados pura e simplesmente ridículos. Se eu tivesse que dar uma nota para essa série, para Heróis em Crise, eu daria uma nota 4, 4,5 por aí, porque ela não vale muito mais que isso. E é um gibi que eu não pretendo comprar nem agora e nem quando sair encadernado. Na minha opinião, a Panini deveria ter lançado isso já no encadernado, porque é capaz de muita gente desanimar no meio do caminho, justamente pela história ser ruim. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal crescer e conte para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi. Também estamos lá no Instagram. Siga a gente lá no Instagram e faça parte do nosso grupo no Facebook. Se for fazer suas compras na Amazon, link na descrição do vídeo. No mais, eu vou ficando por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.